Pronto, né, irmãos? Então, graça e paz. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né, nessa apostila sobre a igreja primitiva. Tem nos abençoado muito. Nós já vimos sobre a liderança da igreja, nós já vimos sobre os padrões de adoração, nós já vimos sobre a ordem do culto. Falamos na semana passada sobre a Santa Ceia, não é isso? Falamos sobre a Santa Ceia. E hoje nós vamos estar falando sobre o batismo. Na verdade, o batismo e a Santa Ceia são duas ordenanças que Jesus nos deixou. A igreja cristã, ela é muito simples na questão de ritos, né, de rituais. E nós temos como ordenança o batismo e a ceia. O batismo, que é uma oficialização da iniciação do crente na vida cristã, é um ato cerimonial de declaração pública da sua fé, né? Representa alguns símbolos que nós vamos estar vendo aqui hoje. Entre eles, uma declaração externa de algo que aconteceu internamente. Na verdade, o batismo em água, ele é um símbolo de um batismo espiritual que já aconteceu na hora da conversão, como diz o apóstolo João, né, lá no seu evangelho, no capítulo 8, né, que quando o Espírito Santo ele chega nas nossas vidas, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse ato do Espírito Santo de nos convencer implica dizer que quando isso acontece na vida do pecador, ele pede para aceitar Jesus, ele se converte, porque na verdade o Espírito Santo converteu ele. Então aquela ordenança, né, do batismo, ela vai ter uma representação social dessa transformação espiritual que aconteceu, né? Então aqui ele diz assim: o batismo era um acontecimento comum da adoração cristã no tempo de Paulo, né? Todas as pessoas que criam em Jesus, que aceitavam Jesus como seu Salvador, elas eram batizadas. E a Bíblia diz que todo aquele que crê deve ser batizado. Efésios, capítulo 4, versículo 5, vai nos mostrar essa prática, né, comum do batismo aí que acontecia no tempo do apóstolo Paulo, né, e dos demais apóstolos no período da igreja cristã. No capítulo 4 ele fala sobre a unidade da fé. Versículo 5, ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Bom, apesar de existir um só batismo, né? Porque o batismo ele é uma confirmação, como eu já falei para vocês, desse ato transformador do Espírito Santo que nos deu a fé, que nos deu a salvação. Porém, entre as igrejas existem formas diferentes de se ministrar o batismo, né? A palavra batismo, ela vem de uma palavra grega, baptizo, ou baptizou, né? Baptismo, que significa imergir ou mergulhar. Porém, a Bíblia usa várias outras palavras como aspersão, né, de aspergir, de borrifar, né? E aí, por conta dessa palavra, né, de significar imersão, muitos acabam esquecendo que a Bíblia o tempo todo apresenta como um símbolo, e aí eles têm a forma de batismo na igreja, que é imersão, ou seja, mergulha a pessoa em um tanque, em um açude, em uma lagoa, em qualquer canto, né?
para fazer o batismo. E aí eles defendem que a forma única e correta de batismo é essa, o que na verdade é um engano, porque o batismo ele é um símbolo. O verdadeiro batismo não é o batismo em água. O batismo em água ele precisa acontecer como uma ordenança de Cristo para uma declaração pública da nossa fé. Mas o membro que vai se batizar, né, o irmão ou irmã que vai se batizar em água, ele já foi batizado com a presença do Espírito Santo na vida dele, na conversão. Então o batismo é apenas um símbolo, né, que a gente vai ver, é símbolo da morte, da ressurreição com Cristo, é símbolo de lavagem de pecados, é símbolo de uma transformação, de uma nova vida. Então não tem como nós pegarmos algo que a Bíblia extensivamente apresenta como um símbolo, e símbolo de várias coisas diferentes. Por exemplo, o batismo é símbolo de sepultamento. Quando você vai batizar uma pessoa, você vai sepultá-la. Qual é o sentido de sepultamento? O sepultamento é que a pessoa enterrou os seus pecados. E enterrar os pecados é dizer que ela abandonou a vida anterior que ela tinha e ela está nascendo de novo. Então, por causa disso, surgiu, no período após a Reforma, um grupo de cristãos, né, protestantes, chamados de anabatistas. A palavra anabatista quer dizer rebatizadores. Depois desse grupo anabatista, outros grupos que foram influenciados por essas ideias, que esse grupo foi um grupo extremamente radical nessa questão de dizer que o batismo ele só é válido se for feito por imersão, se você mergulhar o crente. Se isso não acontecer, então o batismo não é válido. E aí eles recebem, quando recebem pessoas na igreja, eles rebatizam essas pessoas, mesmo que elas sejam pessoas que tenham sido batizadas, né, em uma outra igreja evangélica. A gente vê um radicalismo muito grande com os batistas, a igreja batista, as igrejas Assembleias de Deus e outras igrejas. Então eles gostam muito de estar atrás, no caso da Assembleia de Deus, né, de membros de outras igrejas, de batizar, e tem outros grupos também. Porém, a gente vai ver que existem outras formas de batismo, inclusive essas formas de batismo eram praticadas na igreja primitiva pelos os apóstolos, né? Então, a primeira forma de batismo é imersão, ou seja, mergulhar, imergir. Uma outra forma de batismo é a aspersão, que é aspergir. Você pega uma quantidade de água e molha a cabeça do batizando, né? Traz a água em uma bacia e molha a cabeça do batizando sem precisar colocar aquela pessoa dentro de água. Então, essa é a forma de batismo chamada de aspersão. Uma outra forma é chamada de fusão, é uma mistura das duas formas de batismo. Nessa forma chamada fusão, o batizando ele vai até um lugar onde tem água, né, um tanque, uma piscina, um açude, entra com água até a metade do corpo, na altura da cintura, e ali o ministro que vai fazer o batismo, ele pega uma quantidade de água e joga sobre a cabeça da pessoa. Então, a fusão, porque é uma mistura das duas formas de batismo. Bom, então, diante dessa situação colocada, nós podemos perguntar qual delas é a mais certa. O que vocês acham? Né? Qual delas é a mais certa? Não existe uma mais certa e uma mais errada. Independente da forma que a igreja utilizar, o batismo não deixa de ser um símbolo. Certo? Qualquer uma que a igreja utilizar, ela é um símbolo. Então, não deixe que algumas pessoas, por desconhecerem isso, né, mesmo lendo na Bíblia, deixam às vezes de levar em conta essa situação do simbolismo, e aí, às vezes, querem desautorizar o tipo de batismo que você recebeu. Por exemplo, igrejas evangélicas que batizam por aspersão. A igreja congregacional batiza por aspersão. A igreja presbiteriana também batiza por aspersão, certo? A igreja luterana parece que também batiza por aspersão, certo?